Em qual idade você acha que as decisões começam a influenciar no futuro? A partir dos 10? Porque tem uma fase que a pessoa é só criança, né? Uhum. E qual idade você acha isso e qual idade que você tenta filtrar os seus filhos também? O que eu falo sempre para meus filhos é, dos 15 aos 25 você vai tomar as decisões mais importantes da sua história. Uhum. Dos 15 aos 25. São os 10 anos mais importantes para decisões. Dos 15 aos 25 você vai escolher com quem vai casar. Dos 15 aos 25 você vai escolher o que você vai ser profissionalmente. Com 15 aos 25 você provavelmente vai escolher sua geografia. Né? Porque você não escolheu a geografia da qual veio, mas você vai escolher a qual você quer permanecer. Uhum. Você vai morar fora do país, vai mudar de cidade, ou vai ficar na mesma cidade. Provavelmente dos 15 aos 25 você vai... Então as maiores decisões da vida, geografia, profissão, quem vai compartilhar a vida para sempre com você, através do casamento, você vai tomar provavelmente entre os 15 e os 25. Né? Por mais que você não case até os 25, mas você já está namorando a pessoa, pelo menos, entendeu? Você já tomou a decisão. Então, eu acredito que é o tempo, para quem é pai e mãe, é o tempo de a gente investir mais conselhos e acompanhamento nos nossos filhos dos 15 aos 25 anos. Não desconsiderando a infância, que é o que cria caráter, que é o que forma o caráter das crianças, né, dos 0 aos 7 anos. Dos 7 aos 13 é onde os pais criam lembranças, memórias, criam memória nos filhos. Pô, meu pai me levava para futebol, jogava bola comigo. Tudo isso está geralmente dos 7 aos 13. Né? Claro que você tem outras lembranças, mas dos 7 aos 13 é muito forte. Inclusive as negativas. Quem apanhava muito, quem foi abandonado pelo pai, etc, etc. Então, por exemplo, a minha esposa, Janine, que passou pela experiência de abandono paterno, né, do pai ir embora para outro país e não voltar mais e tal, ela tinha de 7 para 8 anos, então foi muito marcante para ela. Entendi. Foi bem traumático, né, difícil de recuperar emocionalmente. Então, dos 7 aos 13 a gente está criando memória nos filhos. Agora, dos 15 aos 25 a gente está ajudando-os na tomada de decisão. Então, a gente tem que... É quando a gente se posiciona mais como mentor, conselheiro e acompanhando, assim, investindo tempo, porque o filho precisa do tempo ali físico contigo para poder modelar as decisões. Uma coisa que você já falou para mim, e isso me marcou completamente, é que a vida, ela nunca para de ensinar. É a gente que para de aprender. E eu queria, uma curiosidade, assim, qual que foi a dor que você viveu que mais te marcou, mas que mais te ensinou também? Que aprendizado você conseguiu tirar da dor? Porque a vida... Eu passei por algumas. Porque tiveram dores na minha vida que, em termos de sensação de sofrimento, foram muito parecidas. Entendi. Então eu não consigo dizer, foi essa dor que mais me ensinou. Porque eu tive mais 3 que foram muito parecidas. Em termos de sofrimento, nível de sofrimento. Em todas eu aprendi a dor da quebra, a dor de quase perder minha família, por más decisões, a dor de enfrentar problemas emocionais como a depressão e o ataque de pânico que me levaram ao nível de desespero que eu nunca tinha experimentado na vida. Então muita gente hoje, por exemplo, vê o Thiago de hoje e acha que isso, sei lá, caiu do céu ou que eu sempre fui assim. Não, gente. Eu vim construindo o Thiago de hoje. Através de muitas dores, de muitas privações, infelizmente de alguns erros. Né? Eu nunca vivi uma vida de erro, mas já cometi erros na vida. Sim. Que é diferente. Né? Então, as dores, elas me forjaram principalmente, número 1, na consciência de quem realmente eu sou. Quem eu sou? Eu sou um instrumento na mão de Deus. Acabou. Eu não consigo me ver como uma pessoa especial porque eu saí do sofrimento. E o sofrimento te ensina a você enxergar você como você realmente é e não como você quer se achar. Então, eu não sou o escolhido, eu não sou o especial, eu sou um instrumento. E enquanto eu estiver afinado, Deus vai estar tocando. Segunda coisa, o sofrimento te ensina a humildade. Muita coisa que me fez grande no que eu faço, no sentido, por exemplo, dos negócios, é porque eu tive humildade para aprender, humildade para baixar a cabeça para quem sabia mais,
humildade para não me sentir superior a ninguém, humildade para ter um coração ensinável e sempre estar absorvendo informação de gente que está começando ou de gente que está... Essa humildade não veio porque o Thiago tem um coração super puro e humilde. Não, veio do sofrimento. Veio dos piores momentos da minha vida. Então, eu acho que uma qualidade que a gente pode colocar aqui é que nas coisas boas eu soube aprender e nas coisas péssimas da minha vida eu também soube aprender. Eu acho que aprender a todo tempo é uma qualidade que vai te colocar num futuro de paz e prosperidade. Vai, mas você tem que aprender. Se você só sofrer, desperdice sua dor. Não desperdice a sua dor. A dor é muito preciosa para ser desperdiçada. Ela precisa ser estudada por dentro e virar um aprendizado, uma maturidade para te levar para o próximo nível. Ótimo. Sobre esse assunto que estamos falando sobre aprender, qual foi o momento que você começou a ler? Ler de ser um leitor mesmo, buscar livros novos? Porque é difícil para um adolescente hoje ler. É boa essa pergunta, porque assim, na escola eu tive experiências com livros, né? Mas não achava nada demais, mas tipo assim, não lembro exatamente a série, mas lá para a quarta, quinta série, tinha que ler alguma coisa de Machado de Assis. Aí você já começa a ter ideia que a leitura é importante, mas ainda não tinha um significado forte para mim. Na minha adolescência, estou falando aí talvez de 15, 16 anos, eu sempre fui muito envolvido com a igreja. A igreja é um instrumento social muito importante. Você que está escutando a gente, não se trata só de uma religião, não. É um instrumento social. Onde a criança aprende a falar em público, a se relacionar com outras pessoas, é incentivada nos seus dons. Eu só me tornei músico por causa da igreja, eu só aprendi a ler, a virar um leitor por causa da igreja. Por quê? Porque eu fazia parte de escolas, a escola dominical, não sei o quê, que recomendava os livros e tinha que ler para na semana que vem você apresentar seu trabalhinho na escola dominical. E porque, por exemplo, eu ser líder da equipe de louvor, líder de qualquer coisa na igreja, eu tinha que ler livros de liderança, que na época era John Maxwell, coisas assim, para poder aprender de liderança. Então, forçado pelo meu ambiente determina destino, influencia pelo menos, né? O ambiente... gente, ambiente é uma coisa que eu não canso de falar, pelo amor de Deus. Não tem como você estar num ambiente de perdedores e virar um vencedor. Não tem como você estar num ambiente que todo mundo é carnal e você ser espiritual. O ambiente, ele te forja. Então, o ambiente que eu estava era de... Qual livro você leu essa semana? Você vai apresentar o trabalho não sei quando? Então, por mais que eu tinha certo nível de TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, não era um cara muito interessado por leitura. Nessa época eu estava estudando em colégios públicos, porque teve fase da minha vida que meu pai conseguia colocar a gente em particular, outras vezes não, aí a gente estudava em colégio público. Foi uma fase que eu comecei a me apegar à leitura. E aí teve um incentivo também do meu pai, que ele me dava um dinheirinho e falava assim, às vezes, cara, o meu passeio de sábado era juntar 15 reais. Meu pai juntava 15 reais, né? Pra gente era muito dinheiro, ele dava. Eu ia andando até a livraria mais próxima da minha casa, que eram uns 2 quilômetros andando, e passava o sábado dentro daquela livraria enorme, escolhendo um livro. E não podia errar, porque eu só tinha 15 reais, eu tinha que escolher o livro certo. Então, ir na livraria, na minha adolescência, virou um passeio, um presente mental para mim. Era uma recompensa mental. Cara, hoje é dia de ir na livraria. Aí eu ficava vendo todos os livros e tal. E daí começou o desejo, não só de ler, mas um dia meu nome vai estar também nessas prateleiras. Porque o ambiente forja teus sonhos, forja teus desejos. Então eu estava naquele ambiente de livros, o que eu comecei a imaginar? Um dia eu também vou escrever. E anos depois aconteceu. Né? A gente já por algumas vezes ficamos semanas e meses como o livro mais vendido do Brasil. E o Brasil tem 210 milhões de brasileiros. Então é algo que eu nunca sonhei na minha vida, nunca imaginei. E como é que foi esse passo de só querer e realmente ter o primeiro livro? Processos. Tudo começa com desejo, tudo começa com sonho, e aí você vai respeitando os processos. Vontade divina versus tuas reações a ela. Então, eu fui lendo cada vez mais, não tem como escrever sem ler muito. Eu fui conhecendo escritores. Quando eu entrei para a faculdade, aí eu já estou falando, eu entrei tardiamente na faculdade, eu fiz direito 2 ou 3 períodos quando eu era bem jovem, com 18 para 19 anos, na época que eu trabalhava, estúdio, ia para a Europa, voltava, fazia um período ali
Na época, para quem conhece o Rio de Janeiro, eu morava em Vila Cosmos, que fica entre Vicente Carvalho e Irajá ali, e eu estudava no Nova América. Para quem conhece o Rio de Janeiro, conhece o Shopping Nova América, tinha uma faculdade ali dentro. Que como eu trabalhava no estúdio, eu conseguia pagar a mensalidade, que não era grandes coisas na época. E eu estudei por 1 ou 2 períodos assim, mas não consegui nem intelectualmente tocar e nem financeiramente. Aí parei. Depois eu só voltei a estudar quando eu já era casado, quando eu já era adulto. Que eu entrei na Florida Christian University, comecei a estudar teologia e depois estudei desenvolvimento pessoal, que nos Estados Unidos chama coaching. Aqui no Brasil, coaching é visto de outra forma, por isso que eu não uso mais essa expressão, que é visto como uma coisa banal e tal, porque banalizaram mesmo, mas nos Estados Unidos é desenvolvimento pessoal, essa área de treinamento de pessoas. Mas o nome em inglês é coaching. Isso foi me preparando, foi abrindo portas. Por exemplo, na faculdade, meu orientador de tese foi o Dr. Augusto Cury, que na época era o escritor mais lido do Brasil, da história. Um dos mais lidos da história do Brasil. Acho que só perdia para Paulo Coelho, mas naquela época era o mais lido. E aí eu comecei um processo de mentoria com ele, ou seja, Deus foi colocando pessoas no meu caminho, que aí foi me forjando como escritor. Então eu publiquei meu primeiro livro em 2014, a gente está em 2026, então há 12 anos. Eu tenho 45, eu tinha 33 quando eu publiquei meu primeiro livro, 33 anos.